para continuar nessa toada aí de derrotas, empates. É possível que o Vanderlei assuma o São Paulo, porque a torcida quer. É mesmo? E esse presidente de São Paulo, o Leco, ele faz o que a torcida manda. Torcida uniformizada. Isso. Torcida uniformizada. Exatamente. A torcida uniformizada foi lá fazer aquele protesto, etc e tal. Uma parte independente teve lá. Tinha 70 torcedores aqui. Mas são significativos. Foram escolhidos a dedo, os caras foram lá. Não foram qualquer, né? Foi lá a cúpula da torcida mais importante do São Paulo, que é independente, é uma das torcidas mais violentas, se não for, talvez, a mais violenta do Brasil, segundo a PM de São Paulo. Quem falou foi a PM, não sou eu que estou falando, estou só reproduzindo o que a PM falou. Então, como o Leco é muito vulnerável, ele é muito instável e aceita muitos palpites que vêm da torcida. Ali não tem 70 não, hein, PVC? Não, peraí. Você tem razão. Eu também acho que não tem 70. 100, eu também acho que tem menos de 70. Ali não tem 70 não. Agora, os jornais escreveram, os sites escreveram que tinha 70. Não, assim, 70. Então, é possível, só para terminar, desculpa, Ed, é possível que o Vanderlei Luxemburgo venha assumir o São Paulo. Isso jamais aconteceria na época do Juvenal ou do Marcelo Portugal Gouveia. Porque o Leco é uma extensão dessa administração. É o mesmo grupo que vem desde 2002 com o Marcelo Portugal Gouveia. Eles estão lá, desde 2002. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é o mesmo grupo. Pela vontade dos conselheiros, o pessoal lá que fica buzinando, o Jardine, técnico, André Jardine, né? Isso. Que é o técnico do Sub-20 do São Paulo, que foi batido pelo Nacional por 3-0 na semifinal da Libertadores, e nós mostramos esse jogo aqui, e eu comentei, não gostei nada do que vi do time do São Paulo. Há bons jogadores, mas não formam um time. Esse técnico, na opinião e no desejo da maioria das pessoas que ficam ali gravitando em torno do poder do São Paulo, deveria ser o escolhido. Deveria ser o escolhido. Mas não me estranharia, repito, se o Vanderlei for o escolhido. Tá? Então primeiro tem que cair, né? Primeiro tem que cair. Aí eu gostaria de falar sobre isso, PVC, um pouco antes. Porque eu conheço o Dorival Júnior, peguei ele ali saindo do Palmeiras, eu chegando, em 93. Depois tive o prazer de conviver com ele, encontrar com ele em outras situações. Agora, se ele for mandado embora, eu acho que não deve. Minha opinião é de que é contrária, acho que tem que trabalhar. Mas se ele for mandado embora, é culpa dele. Na minha modesta opinião. Porque ele fala em velocidade pelo lado do campo. E aí ele sucumbe aos jogadores que a diretoria entregou para ele, tirando o Brenner, que vinha muito bem, tirando a velocidade pelo lado esquerdo, não escalando o Hudson, para poder colocar Cueva, Diego Souza e Nenê junto. Então ele está cavando a própria cova dele. Essa é a minha opinião. Ou ele tem convicção no trabalho dele, escala o que ele acha que tem de melhor, e aí cai por culpa dos resultados, porque o futebol não é uma ciência exata. Se você escalar os melhores, é certeza que vai ganhar. Você vai perder convicto. Mas você perder com convicção. Se você está sendo derrubado porque você está escalando o time que a diretoria trouxe, então se é para cair, cai com a sua convicção. Eu penso exatamente assim. Se é para cair, cai com o seu time. Agora, porque você não concorda comigo que o São Paulo é previsível, lento? Assim, o que é fato? O Dorival não queria ficar com o Prato, mas não fazia questão do Diego Souza. Ele não falou que não queria o Diego Souza. Quando chegou o Diego Souza, ele assimilou o Diego Souza. Ele preferia não ter recebido o Nenê. Mas também não bateu o pé dizendo que não quer o Nenê, mas porque não queria. Tá claro que ele preferia não ter o Nenê. Ele queria jogador de velocidade pelo lado do campo. Nem o Trellis ele queria. Nem o Trellis ele queria. Então, assim, é um time que foi sendo construído de uma maneira diferente do que ele pensava. Então, se ele vai cair com o time da diretoria, entre aspas, o time da diretoria, então, se é para cair, então cai com o time dele. Agora, ponto parágrafo. O São Paulo tem que olhar para dentro do São Paulo. O São Paulo teve, vamos voltar 5 anos no tempo. O técnico em fevereiro de 2013 era o Ney Franco. Ney Franco caiu depois de ter sido campeão da Copa Sul-Americana, com desgaste, era para cair. Em julho de 2013 ele caiu, com 57% de aproveitamento. Do Ney Franco para cá, são 9 técnicos em 5 anos.
Dos 9 técnicos, quem teve 55% de aproveitamento ou mais, são 2. O Ney Franco e o Muricy. Todos os demais tiveram 54% para baixo. Rapaz. O Dorival está com 50,1%. Se você quiser mais de 50%, o Dorival e o Osório. Tudo é menos de 50% dos pontos. Então, vamos lembrar, então? Balsa, Ney Franco, pela ordem. Ney Franco. Não. O Ney Franco estava acima de 50%. Estava acima de 50%. Não, quem está abaixo de 50%? Vamos pegar. Balsa. Só para tentar ajudar minha cabeça a pensar. Pela ordem dos técnicos, Ney Franco, aí teve 57%. Aí veio Autuori, menos de 50%. Muricy, 59%. Muricy, Osório, Balsa, Ricardo Gomes. Ricardo foi menos de 50%. Menos de 50%. Doriva, menos de 50%. Rogério Ceni, 49%. E Dorival Júnior, 50,1%. Então são 4 treinadores com menos de 50%. Não, são 5 treinadores com menos de 50% e 4 com mais de 50%. Sendo que o Dorival tem 50,1%. Eu contei aqui Autuori, Balsa. Olha lá. Ney Franco mais. Ney Franco mais de 50%. Autuori menos de 50%. Tá, Muricy mais de 50%. Osório mais de 50%. Balsa menos de 50%. Ricardo Gomes menos de 50%. Doriva, menos de 50%. Rogério Ceni, menos de 50%. Tá, Dorival, mais de 50%. Acho que loucura, então tem um problema que não é o técnico tem responsabilidade. O problema é o problema é o São Paulo. Tem um problema que é o São Paulo. São Paulo tem que diagnosticar. E aquela velha situação irritante, né, do futebol brasileiro. Se perder, vai cair. Quer dizer que se ganhar, fica. Se perder, cai. Não, eu sou treinador. Se eu sou treinador, o cara fala isso pra mim, escuta, se ganhar você fica, eu falo, então eu tô fora. É essa a sua condição. Mas isso é velado. Isso não é claro. Aberto, isso é velado. Isso é nos bastidores. Nos bastidores, nos corredores por trás. A ideia é o quê? Porque, agora, há de convir também que fica meio que insustentável, né? Claro, perder a Ferroviária. Perder para a Ferroviária em pleno Morumbi fica meio insustentável. Outra coisa que me incomoda é o seguinte, a arquibancada gritando em muitos momentos o nome do Hernanes. Se você estivesse em campo com a camisa do São Paulo, isso não ia te ferir? A arquibancada pedir, o jogador que não está mais lá, que passou recentemente, como é que o jogador não dá uma resposta a isso? Mas eu acho que isso tem que servir de motivação. Então, você tem que querer ser o igual o Hernani. Então, eu sempre lutei. O jogador de São Paulo não reage isso. Para ser o jogador mais importante. Não porque eu sou vaidoso, eu quero ser mais importante. Porque com atuações igual a que o Hernani teve na temporada passada, você vai se tornando ídolo. O Hernani não é porque ele veio o ano passado, jogou bem e tirou o time da zona de rebaixamento. É pelo passado. E eu acho que cada um tem que escrever a sua própria história. Mas o PVC tem razão. O São Paulo precisa se organizar. E tirar o Dorival Júnior é uma demonstração de desorganização. Mas para mim, não conversei com ele, não estou no dia a dia, mas eu só estou olhando esses jogos do São Paulo. Se ele insistir em escalar o time da diretoria, ele está cavando a sua própria cova. Ele tem que ter convicção no trabalho dele e que se ele queria jogador de velocidade, que ele coloque o jogador de velocidade. Ô Savoia, você concorda com o Edmundo, Savoia, que o Dorival também está colaborando, né, para ficar numa situação difícil? Eu acho que todo mundo está colaborando. A grande verdade é que o São Paulo, o time, está devendo para a torcida há muito tempo. E a torcida, no ano passado, inclusive a Independente, não só a Independente, mas o torcedor do São Paulo como um todo, deu um show de fidelidade, de fé no time, foi com o time até o fim. Então, eu acho que a torcida não deve fazer a cobrança no CT, né, no Centro de Treinamento, local de trabalho. Mas ninguém agrediu ninguém, pediram o Luxemburgo, pediram uma reação do time. Eu acho que São Paulo, quando joga contra o time como o Corinthians, por exemplo, a atitude do jogador é totalmente diferente. O segundo tempo do jogo do São Paulo contra o Corinthians foi muito melhor do que o jogo contra o Corinthians. Perdeu o jogo, poderia ter empatado e virado no segundo tempo. Quer dizer, dá para jogar. Mas a intensidade do time contra o time pequeno, eu não vejo a mesma vontade. Então, eu acho que não é o treinador o culpado. Ele pode ter a parcela de culpa, tem que arrumar um jeito de cobrar uma reação mais positiva dos jogadores.
Por exemplo, eu entendo, por exemplo, que o Diego Souza não deve ser jogar de centroavante. Acho que não dá para jogar Nenê e Diego Souza no mesmo time. Eu acho que ele tinha que tomar alguma atitude. E a informação que nos chegou hoje pela manhã é o seguinte, que a direção deu respaldo pro Dorival para ele fazer aquilo que ele quiser. Não porque a direção contratou sem ele pedir, por exemplo, o Nenê, que foi um negócio de ocasião, segundo a direção, ele é obrigado a escalar o Nenê. Eu acho o Nenê um bom jogador, mas tem que jogar flutuando ali, do meio para frente, para finalizar, a aproveitar o potencial dele. Agora você joga com o Diego Souza, que não é um jogador que vem para marcar. O Nenê não é um jogador que vem para marcar. Pô, sobra no conjunto. Então o Dorival tem que tomar atitude, na minha opinião, separar, tirar um do time, ou pelo menos, e pode tirar até os dois, né? E começar a fazer um time mais rápido. Se ele quer jogador de velocidade pelas beiradas, ele tem. Tem o Paulo Boia, tem o Brenner, que joga também de atacante. Então tem que começar a jogar, usar aqueles jogadores que se encaixam com o pensamento do treinador. Aí eu acho que o Dorival falhou também. E ele tem que, aquilo que alguém, acho que o PVC disse, se for para cair, que caia com o time dele, gente. Mas eu acho que se ele cair, porque o Leco é muito provavelmente, o Leco se defende demitindo o treinador. Ele perde o Raí também, hein? Eu não tenho a menor dúvida que se ele... Agora, depende de como perder da Ferroviária. Se perder jogando bem, se esforçando, é uma coisa. Agora, se o time for omisso, né, descompromissado, e aí pode sobrar para o treinador, sim. A ideia, ontem, quando você escancara que tem uma reunião, é para discutir a situação, né? Você pode ter reuniões de rotina, mas você tem uma reunião para discutir a manutenção ou não do treinador. Então, tem uma situação que pode cair ou pode não cair. Bom, a ideia foi a manutenção. Em relação ao que o senhor estava dizendo agora, a ideia da direção é o quê? É dar para ele o Campeonato Paulista. Então, vai até o Campeonato Paulista. Então, quer dizer que ele vai até o final do Campeonato Paulista? Depende. Por exemplo, domingo tem a Ferroviária e a expectativa é de um bom público no Morumbi domingo. Pelo menos foi feita aí uma conclamação da torcida São Paulina. Se espera até 30 mil torcedores domingo no Morumbi para São Paulo e Ferroviária. A torcida de São Paulo tem comparecido nesses momentos difíceis. Vamos aguardar. Então essa é a situação. Não é tranquila. A torcida tem que cobrar dos jogadores também, hein? É isso que eu tô falando aqui. Porque a partir do momento que a torcida começa a gritar o nome do Hernanes e ninguém em campo reage, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, jogar tudo isso na conta do Dorival é uma grande covardia. Primeiro porque eu concordo com vocês. Quem montou esse time não foi o treinador, foi a diretoria, que é um grande erro. Eu acho um erro também o Dorival aceitar isso. Concordo com o PVC e com o Savoia. Ele, se vai fazer para cair, que caia com as convicções dele, como disse o Edmundo. Concordo também. Agora, eu acho uma covardia jogar tudo nas costas do treinador. Perfeitamente. O torcedor tem que passar a cobrar o jogador também. Perfeitamente. Muito bem.